Hoje nós vamos falar sobre genética clássica, genética básica, ou também chamada de genética mendeliana. Nós chamamos de genética clássica a fase da genética que se desenvolveu antes da descoberta da estrutura do DNA, lá em 1953. Então, ela é a parte experimental da ciência da hereditariedade. Desde Mendel, ele estudava a transmissão dos caracteres de geração em geração a partir da observação fenotípica. Então, ela se fundamenta nas leis de Mendel, que descreve os padrões de dominância, de segregação, de distribuição independente, analisando os genes como unidade de herança sem ainda conhecer a base molecular. Então, por isso, nós ainda podemos dizer que a genética clássica é a genética pré-molecular, porque ela é concentrada no estudo dos fenótipos em cruzamentos. Mas por que a gente ainda ensina a genética clássica, se a gente já tem até a noção da descoberta do DNA? Porque mesmo após a consolidação dessa genética molecular, a genética mendeliana ela não perdeu a sua importância. Na verdade, ela continua sendo ensinada por vários motivos. Primeiro, porque é a base conceitual de toda a genética moderna. Também o ponto de partida didático, porque oferece já que esses fenótipos são mais acessíveis também do que as estruturas moleculares, e também porque é essencial para você compreender os padrões de herança que ainda nós observamos na prática clínica, então como doenças autossômicas dominantes, doenças recessivas, ou às vezes até ligadas ao cromossomo X. E uma forma de mostrar que esses princípios de Mendel eles não foram substituídos, mas sim explicados em nível molecular com a descoberta do DNA. Então, em outras palavras, a genética clássica ela construiu a lógica da hereditariedade e acabou abrindo um caminho para a genética molecular. Então hoje eu vou mostrar para vocês quem foi o responsável pelo maior avanço que nós temos com base na genética. Não à toa que a genética clássica recebeu seu nome como homenagem, também chamada de genética mendeliana, porque vem de Gregor Mendel. Mas quem foi Gregor Mendel? Vou falar uma leve abordagem dele aqui, falar um pouquinho da história dele, o caminho que ele trilhou até chegar no entendimento que nós temos hoje da genética molecular, tá? Quem foi Gregor Mendel? Gregor Mendel era um monge agostiniano que ele conduziu seus experimentos no mosteiro na cidade de Brno, na Áustria. Hoje também chamado de Brno, na República Tcheca. E só que além das atividades religiosas, Gregor Mendel também cultivava algumas plantas e realizava alguns experimentos. O relatório de suas pesquisas foi publicado em 1866, só que para a época ele não recebeu a devida importância que ele merecia. Então, na verdade, o trabalho dele só foi redescoberto, essa teoria mendeliana, lá pelo ano de 1900 por três botânicos que trabalhavam independentemente, e isso acabou então marcando o início da genética moderna. Eu trouxe para vocês aqui uma foto da Baía de São Tomé, que era um mosteiro onde Mendel fazia seus experimentos. Então, tanto é que hoje tem uma estátua em sua homenagem, mas esse mosteiro, essa abadia, acabou se transformando no Museu de Mendel em sua homenagem. Tanto é que tem exposição dos seus manuscritos, né, todos escritos à mão, do relato das suas experiências. Então, inclusive, quem estiver passando pela cidade aí, vale muito a pena, faça uma visita lá no museu. O sucesso de Mendel se deu principalmente através do material que ele utilizou e pela sua análise estatística. Mas para ele ter esses dados, para ele ter essa consciência, né, para realizar esse tipo de relatório, ele precisou fazer alguns critérios para selecionar uma planta de escolha. E quais foram esses critérios? Foram 5 basicamente, tá? Então ele precisava escolher uma planta para o seu estudo que tivesse uma característica nitidamente distinta e fosse facilmente diferenciável através da cor. Também precisava que essa planta ela cruzasse bem entre si, que ela tivesse uma alta reprodutibilidade. E que os híbridos, então seus filhos, né, as sementes filhas, elas fossem igualmente férteis e reproduzissem bem também. E também que fosse fácil de proteger contra a polinização estranha. Então, através da polinização de outras plantas pelo ar, borboletas, abelhas, vespas, enfim. E o quinto, e talvez na minha humilde opinião o mais importante, é que tivesse um ciclo reprodutivo curto e que gerasse muitas sementes. Mas o que isso implica exatamente? Vamos pensar. Ele faz um ciclo curto, uma semente, ele consegue analisar várias e várias gerações ao longo do tempo, ele consegue fazer uma análise probabilística, uma análise combinatória, para ele conseguir predizer com maior credibilidade, com maior confiabilidade nos dados dele. Imagine que hoje em dia, na nossa própria época mesmo, aqui 2025, a maior dificuldade dos cientistas hoje em dia para realizar uma pesquisa voltada à área humana, ainda mais a gente pensando na genética humana, hoje em dia tudo bem que a gente tem o advento do DNA, a gente consegue fazer exames mais profundos, né, exames moleculares, que a gente consegue detectar de uma forma mais fidedigna. Mas mesmo assim, pensa por exemplo o ser humano. A gente está utilizando muitas drogas, fazendo muitas vacinas, que a gente não sabe o efeito dela a longo prazo. Tudo bem que a gente vê um efeito benéfico a curto prazo para impedir qualquer tipo de agravo, mas por exemplo, você não sabe se quando você utilizar aquela droga, daqui a 100 anos, 200 anos, aquela geração vai ter algum problema genético. Então, tanto é que o ser humano, quando tem um critério de reprodutibilidade, aí o período fértil do ser humano aparentemente é por volta dos 20, 30 anos de idade. Então, se você conseguir analisar 5 a 10 gerações, é praticamente 150 a 300 anos de idade. Então, observe que esse tempo, por mais que seja relativamente curto
no cronicidade da Terra, né? Ainda assim é muito longo pensando num objeto de pesquisa. Você vai fazer uma pesquisa, você não vai conseguir terminar a sua própria pesquisa. Você vai ter que ter pelo menos uns 2, 3 cientistas que vai continuar seu trabalho. E você também não vai saber se aquele trabalho vai ser continuado da forma como deveria ser, da forma adequada, da forma que tem uma confiabilidade no resultado. Então, de qualquer forma, ele precisava fazer uma pesquisa que ele conseguisse predizer todas essas gerações e fazer uma análise estatística final. Então, qual foi o veredito final? Baseado nesses critérios, depois de várias e várias análises, Mendel acabou escolhendo então algumas variedades de espécies de ervilhas, que é o pisum sativo, também conhecido como ervilha de cheiro. Ele acabou conseguindo então, através dessa planta, um total de 7 pares de caracteres distintos. E quais foram esses caracteres? Foram a cor da flor, a posição da flor no caule, a cor da semente, a textura, a forma da vagem, a cor da vagem e também a altura da planta. Então eu trouxe uma foto aqui só para representar o que eu estou falando para vocês, a semente, a vagem e a flor, tá? Então a semente, a textura e a cor sendo então rugosa ou lisa e as cores sendo amarela ou verde. A vagem também, a forma e a coloração também da mesma forma. Em relação às flores também ele viu a altura, a cor e a posição. E qual que foi a grande sacada de Mendel? Porque quando ele analisou a coloração das sementes, ele observou que essas plantas de semente amarelas, quando ele reproduzia entre si, originavam sempre descendentes da mesma cor, da cor amarela. E o mesmo acontecia também com as sementes de cores verdes. Só que essas plantas, elas não apresentavam variação. Então formou o que ele chamou de linhagem pura. Então, na concepção dele, são grupos que preservaram suas características de forma constante ao longo das gerações. Isso aqui foi o marco inicial para iniciar os estudos genéticos, que é praticamente a nossa base da genética moderna, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, primeiro de tudo, antes da gente continuar, a gente precisa entender o objeto de estudo que ele propôs, que é a flor de ervilha. Então, vamos contextualizar essas características só para que vocês entendam exatamente o que ele fez, tá? A flor de ervilha é da família das leguminosas, apresenta 5 pétalas, sendo que 2 delas formam a carena, onde ficam localizados os órgãos reprodutores masculinos e femininos da planta. Então, por essa característica, é muito comum que essas flores elas realizem a autofecundação, que é quando o pólen da própria flor ela fertiliza o pistilo. Ou seja, o pólen reproduzido pelas anteiras da própria flor, ele cai sobre o pistilo sem ocorrer a fecundação cruzada. E para realizar o cruzamento dessas linhagens diferentes, era necessário impedir então essa autofecundação. E como que ele fez isso? Essa foto que eu trouxe para vocês é de um feijão, tá? Não é da ervilha, mas só para que vocês entendam o processo que ele realizou. O Mendel, ele selecionou essas plantas de ervilhas com sementes amarelas e outras com sementes verdes. Ele acabou emasculando essas flores ainda jovens. O que é emascular? Quando ele retira cuidadosamente as anteiras imaturas, tornando então exclusivamente femininas. Mas então, o que é emasculação, né? Emasculação é quando você retira a estrutura reprodutora masculina de uma flor, que é a anteira. Então, com o objetivo de evitar essa autofecundação e permitir apenas a fecundação cruzada, tá? Então a flor, ela continua com o pistilo, que é a estrutura feminina intacta. E assim ela só vai poder ser fecundada se receber o pólen de outra planta, permitindo então um cruzamento controlado. Então, quando essas flores elas atingiram a maturidade, o que ele fez? Ele realizou a polinização manual. Essas flores de ervilha amarela receberam o pólen lá das flores de ervilha verde e vice-versa. E essas plantas originais formaram então as linhagens parentais. E os descendentes dessas plantas, desses cruzamentos, constituíram então a primeira geração filial, que é a F1. Aí as gerações subsequentes passaram a ser designadas F2, F3, F4, F5 e assim por diante, tá? Ah, mas isso aqui parece até relativamente simples, né? Então por que ele é chamado de o pai da genética? Porque, meu amigo, através desse método experimental, ele concluiu a observação que mudou praticamente toda a história da genética. E essas observações, então, são conhecidas como as leis de Mendel. Então agora eu vou mostrar para vocês cada uma dessas leis, passo a passo. Porque aqui a gente trabalha com a lei, meu chapa. E a nossa primeira observação de Mendel foi a lei da segregação dos fatores, que dizia que cada característica é determinada por 2 fatores que se separaram durante a formação dos gametas, e cada gameta carrega apenas um desses fatores. E por que ele chamava de fatores? Porque hoje em dia nós chamamos de genes. Só que naquela época não se entendia exatamente o que era genes ou cromossomos, então Mendel ele acabou nomeando essas informações responsáveis pela característica visualizada fenotipicamente como fatores. Mas o que é um gene? Eu nem vou entrar muito em detalhes aqui profundos nesse vídeo, porque eu já até gravei um vídeo aqui explicando detalhe por detalhe, então até vou deixar aqui um card na descrição e nas sugestões. Mas basicamente, um gene ele é uma sequência específica de DNA que ele contém uma informação necessária para produzir ou uma molécula funcional, que geralmente é uma proteína,
ou um RNA funcional. Então o gene, na verdade, é a unidade básica da hereditariedade. É exatamente o que vai determinar as características físicas, características bioquímicas e funcionais do organismo. E como ele não sabia sobre isso, ele denominava essa unidade básica como um fator de hereditariedade. Então, em outras palavras, a primeira lei de Mendel, na verdade, é um reflexo observável do que ocorre na meiose. E como cada indivíduo ele possui 2 alelos para cada gene, durante a meiose, esses alelos eles se separam, de modo que cada gameta recebe apenas um alelo de cada par. E depois da fertilização, então, os gametas eles se combinam novamente, estarando no par de alelos do novo organismo. Então, o que nós vimos na primeira lei? Que todos esses descendentes progenitores, que eles diferem de apenas uma característica, eles terão um fenótipo de apenas um deles, que é o dominante. Então, a outra característica é chamada de recessiva, e ela só vai se manifestar caso ambos os fatores sejam recessivos. Mas antes da gente prosseguir, eu preciso recordar bem brevemente a diferença de genótipo e fenótipo. Então, genótipo ele é o conjunto de genes que um organismo possui. Então, a interação com o ambiente, que é a presença de fatores externos que influenciam o genótipo, ela vai se manifestar no fenótipo, que é a característica observável resultante da expressão desse gene. Então, vamos ao nosso experimento. O que o Mendel fez? Ele cruzou a ervilha amarela pura, que era lisa, com uma ervilha verde pura, que também era lisa. Então, qual foi o resultado? Quando ele cruzou a semente verde com a semente amarela, ambas puras, todos os descendentes da primeira geração foram amarelos também. Aí ele pensou, nossa, que doido, a cor verde sumiu. Mas e se agora eu tentar cruzar então só essa geração de sementes de plantas entre si, né? Só o Vzão com Vzinho e Vzão com Vzinho. Então, quando ele fez isso, a cor verde voltou a aparecer. Então, quando ele cruzou esses híbridos Vzão com Vzinho, ele obteve a segunda geração com a proporção de praticamente 3:1. 75% das gerações foram amarelas e 25% então das sementes geradas foram verdes. Então isso mostra pra gente que mesmo que a característica amarela ela tenha aparecido em todas da primeira geração, a cor verde na verdade não desapareceu. Ela ficou ali escondida e voltou só a aparecer na segunda geração. Então ele foi atrás de uma resposta, mas acabou criando mais uma pergunta. Por que esse verde não apareceu antes? O que está impedindo esse verde? O que está determinando que ele não se expresse, que ele não apareça? E mesmo sem entender naquele primeiro momento, ele continuou fazendo seus experimentos. Então aqui eu trouxe um slide só para reforçar mais uma vez a primeira lei, caso vocês ainda não tenham entendido. O que dizia exatamente a primeira lei? Que todas as características de um indivíduo elas vão ser determinadas por genes que separam-se durante a formação dos gametas. Sendo que assim, metade da informação vai ser transmitida do pai e metade da mãe. Ou seja, cada um só vai transmitir apenas um alelo para os seus descendentes. Então, antes da gente prosseguir mais uma vez, caso você ainda não tenha entendido por que chamam esse cara aqui de o pai da genética, é porque através de um experimento, entre aspas, tão simples, ele escancarou o fato que a gente só foi compreender muito tempo depois. E depois de Mendel, passou praticamente um século até que a gente descubra então o fato que eram esses fatores hereditários. Então, no início do século XX, o Stilton e o Boveri eles perceberam que os cromossomos eles se comportavam exatamente como os fatores de Mendel. Então, foi só lá em 1944 que o Avery e os colaboradores e ficou um pouco mais claro pra gente que na verdade o DNA é que era o portador da herança genética. E a confirmação definitiva mesmo só veio em 1952 com Hershey e Chase, ao provar que nos vírus era o DNA e não a proteína que passava a informação para a próxima geração. Então, pouco tempo depois, em 1953, Watson e Crick, com base nos dados de Rosalind Franklin, eles escreveram então a famosa dupla hélice. Então, assim, a genética mendeliana ela acabou ganhando uma base molecular. Então, agora eu acho que eu já até falei demais. Vamos voltar um pouquinho para as conclusões de Mendel, tá? Então, a próxima conclusão de Mendel foi em relação à segregação independente desses fatores. E o que ele descreveu exatamente como a segunda lei? O que dizia exatamente? A segunda lei propunha que as características diferentes elas são herdadas de forma independente, ou seja, a transmissão de um par de genes não vai interferir na transmissão de outro par. O que é isso exatamente? Vamos para o experimento. Só que, mais uma vez, ele também utilizou a linhagem pura, sendo então o amarelo liso e o verde rugoso. Então ele isolou e cruzou repetidas vezes nesse amarelo liso com amarelo liso e verde rugoso com verde rugoso, até ter certeza que ali não tinha mais nenhuma possibilidade de ter uma descendência diferente daquilo. Então depois disso, ele voltou a pegar um de cada. Ele pegou um amarelo liso e um verde rugoso e cruzou entre si novamente para ver os resultados. Então, para ficar bem claro o que ele fez aqui, ele pegou a geração parental. E qual que é exatamente essa? Ele pegou uma amarela lisa, uma verde rugosa. Era a mesma verde, só que diferente da verde lisa do primeiro experimento, agora tem mais uma característica adicional,
que é a verde rugosa. Então, quando ele cruzou novamente, ele já sabia o resultado. Veio novamente uma característica que todos os filhos, todos os descendentes foram novamente amarelos lisos. Porém, quando ele cruzou a geração F1 entre si, Vzão Vzinho com Rzão Rzinho, ele obteve outro padrão diferente do que ele esperava. E qual foi esse padrão? Observe que mesmo ele formando esse padrão de F2, 9331, ainda assim mantém uma proporção 3:1, independente da característica que você olhe. Observe, por exemplo, 12 amarelos para 4 verdes, 12 lisos para 4 rugosos. Então, independente do que você olhe, por mais que tenha uma alteração 9 amarelos lisos para 3 amarelos enrugadas, continua sendo a proporção 3:1. E olha que coisa mais incrível, se essa proporção ela se forma, você consegue até computar essa informação. Independente do número de locos que nós estamos analisando, ainda assim vai seguir a mesma proporção. Então, seguindo a mesma proporção, você consegue até contabilizar através do quadro de Pinner. E o que é o quadro de Pinner? O quadro de Pinner é uma representação gráfica que nós utilizamos para cruzar os dados genotípicos dos pais, tá? Por exemplo, vamos supor que aqui é o genótipo do pai e o genótipo da mãe. Então, você cruzando esses dados, você vai ter nesses quadros aqui o número total de possibilidades e você vai dividir o número total de possibilidades, que é 100, né, pelo número de quadros. Então, vamos supor que aqui o número total seja de 100, você vai dividir por 4, que é o número total de possibilidades. Então, cada quadradinho desse vai representar 25% de chance de possibilidade daquele herdeiro herdar uma característica dos pais. Mas qual que é a grande importância disso na prática, pessoal? Porque dessa forma a gente consegue quantificar o número total de probabilidades, ou seja, o número de chances de um descendente herdar uma característica. Só que isso aqui se estende muito mais do que para a planta, pessoal, é para qualquer organismo, inclusive os seres humanos. Então, dessa forma, vamos supor, por exemplo, que um pai e uma mãe, eles têm uma alteração genética e têm a preocupação de que o filho deles herda aquele problema genético. Então, eles querem saber o número de possibilidades daquela criança nascer saudável ou nascer doente. Então, aqui eu trouxe o mesmo quadro que eu apresentei no slide anterior, só que em figuras para representar visualmente cada fenótipo, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, lembrando aqui, nós temos um número de genótipos aqui em cada quadro, um número de possibilidades, e um número de fenótipos, que é o que nós vamos visualizar. Então, observe que, por exemplo, se para expressar aquela característica tem uma característica dominante, não importa se for Vzão, Vzão ou se for Vzão, Vzinho. Sempre, independente do tipo do genótipo, tendo a característica dominante, vai expressar então aquele gene que for um alelo um pouco mais forte. Então você vai ter a característica dominante sempre se expressando através do genótipo. Então o que essa lei da segregação independente diz pra gente? Que esses alelos de genes diferentes, eles se distribuem de forma independente nos gametas, permitindo então combinações diversas dessas características nos descendentes. Porém, talvez agora você vai até me questionar, que eu trouxe o quadro de Pinner, essa análise fenotípica, vocês vão falar assim, mas você falou que o gene, entre aspas, mais forte, gene dominante, sempre vai prevalecer. Eu li num livro uma vez que fala dessa lei da dominância e na verdade escreve sendo 3 leis. É verdade, pessoal, tem muita gente que fala em 3 leis de Mendel, só que na verdade, o Mendel originalmente ele formulou só essas 2 leis nos trabalhos originais. Então, que foi a lei da segregação dos fatores, que é considerada a primeira lei, e a lei da segregação independente. O que muita gente chama de terceira lei de Mendel, na verdade é apenas uma reinterpretação ou na verdade uma generalização feita por outros cientistas depois, né, a partir do que o Mendel descreveu. Então, na verdade, o Mendel, ele nunca escreveu essa lei aqui como se fosse uma terceira regra independente, porque ele já estava implícito lá na primeira lei. Então, vamos recapitular. Lembra da primeira lei? Aquela conclusão que o Mendel chegou, mas ele não havia entendido por quê? Então, qual que era a conclusão? Ele falou assim, por que esse verde, quando eu cruzei aqui, não apareceu na primeira geração? Por que não apareceu? O que está impedindo ou determinando que ele não se expresse, que ele não apareça? Foi então que o Mendel chegou a uma outra conclusão. Então vamos entender o que dizia a primeira lei. Todos os descendentes progenitores que diferem em apenas uma característica, eles terão um fenótipo de apenas um deles, que é o fenótipo dominante. Então, por exemplo, se nós cruzarmos as ervilhas lisas, né, amarela lisa, que é o azão, com uma ervilha verde lisa, azinho, todos os descendentes, sem exceção, todos os descendentes da primeira geração serão amarelos. Isso porque o gene amarelo, ele domina sobre o gene verde. E a característica verde, ela fica escondida, sendo chamada então de recessiva. E ela só vai aparecer quando o indivíduo herdar então 2 genes recessivos. E agora então a recapitulação da segunda lei. Todas essas características do indivíduo são determinadas por genes que se separam da formação dos gametas. Então isso significa que na hora da reprodução, o pai e a mãe vai transmitir apenas um gene de cada par para os filhos. E na fecundação, esses genes eles se juntam de novo e vão formar as combinações possíveis. Agora a recapitulação da segunda lei. E dizem que todas as características do indivíduo, elas são determinadas por genes que separam durante a formação dos gametas. Então isso significa que na hora da reprodução,
O pai e a mãe ele transmite apenas um gene de cada par para os filhos, e na fecundação então esses genes se juntam de novo e formam as combinações possíveis. E é exatamente o que explica por que essa característica recessiva pode aparecer em gerações futuras. Então agora eu vou falar de alguns exemplos práticos para ficar mais fácil da gente fixar. Então eu vou falar sobre algumas alterações genéticas que acontecem em humanos. Vamos utilizar como primeiro exemplo a polidactilia. O que é a polidactilia? É uma condição genética em que o indivíduo ele nasce com dedos a mais ou nas mãos ou nos pés e é causado por um alelo dominante, ou seja, basta apenas uma cópia do gene alterado para essa característica se manifestar. E aqui é muito importante que vocês entendam que polidactilia não é uma doença, mas sim uma variabilidade genética. Então, você consegue entender a diferença de alteração genética para doença genética? E é muito importante que você saiba muito bem essa diferença aqui. E quando a gente fala doença genética, a gente está falando de uma alteração que causa prejuízo à saúde daquele indivíduo. Então, causa prejuízo ao funcionamento daquele organismo, ou então, às vezes, até a própria expectativa de vida. Por exemplo, a fibrose cística, uma doença falciforme. Agora, quando você está falando de alteração genética, é apenas uma variante. Então, quando uma mudança ela gera apenas uma diferença física ou uma diferença característica, sem necessariamente comprometer a saúde do indivíduo. Então, por exemplo, polidactilia, a cor dos olhos, os lóbulos da orelha. Então, variantes genéticas são diferenças naturais do DNA. Então, algumas podem ser neutras, outras podem ser vantajosas e outras podem ser desvantajosas. Então, que vai servir até como base para a seleção natural. E lembrando que a seleção natural é a presença de características hereditárias que aumentam a sobrevivência ou então o desempenho e tende a se manter e se espalhar nas gerações seguintes. Agora, vamos falar então de alguns exemplos que essa característica disponibiliza vantagem e outros que disponibiliza desvantagem. Então vou citar algumas características que você ter um dedo a mais pode ser vantajoso. Vamos supor, por exemplo, o Long Dog Taylor. Esse cara aqui era um músico norte-americano. Ele tocava piano, tocava guitarra, tocava demais da conta. Esse cara aqui é uma lenda do blues. Para vocês terem noção, para algumas escalas, não só é vantajoso, como ainda vai proporcionar uma característica sonora única. Mais um exemplo também. O João de Assis, que recentemente até ficou famoso aí nas redes sociais. E pasme, pessoal, esse cara aqui é goleiro. Agora eu te pergunto, você sendo goleiro, você acredita que você ter um dedo a mais é uma vantagem ou é uma desvantagem? Percebe? Ele tem uma alteração morfológica, só que não necessariamente atrapalha a saúde. Talvez seja até vantajoso. Então, a depender da atividade, essa característica pode até ser favorecida. Exatamente como explica o princípio da seleção natural. Mas nem tudo na vida são flores. Ao mesmo tempo que essa condição pode trazer alguns benefícios, e outros também vai gerar malefícios ou então até desvantagens. Então, não é mais comum da polidactilia, tá? Já estou adiantando aqui. Só que eu trouxe uma variante rara, só para facilitar a fixação do exemplo. Essa foto que eu trouxe aqui é um caso de uma condição conhecida como pé espelhado. Ela é caracterizada pelo desenvolvimento desses dedos extras que replicam a configuração normal do pé, como se tivesse um espelhamento na lateral. Então, se você colocar, entre aspas, um espelho bem aqui, parece na verdade dois pés que se uniram, né? Então, assim como outras formas de polidactilia, ela não é necessariamente uma doença, mas na verdade a pessoa ela pode ter até a saúde normal. Mas é claro que assim, em alguns casos isso aqui pode afetar a função do pé, ou às vezes até exigir uma correção cirúrgica, só que muitas vezes ela é apenas uma condição morfológica. Mas eu trouxe esse exemplo aqui só para vocês pensarem uma coisa. Imagina para conseguir um sapato adequado para esse cara aqui. É até difícil achar um sapato que sirva. Às vezes você tem que até mandar fazer, ou então você vai ficar refém de muitas vezes um calçado aberto, né, como um chinelo, por exemplo, uma sandália. Então, sem contar também no preconceito, o bullying, né? Essa criancinha aqui, ela vai pra escola. E muitas vezes, a depender da escola, o tipo de sapato também vai fazer parte do uniforme. Então, às vezes, ela nem consegue adaptar pro uniforme da criança. Aí, às vezes, ela vai ser a única da escola que vai andar de chinelinho. Aí, criança, vocês já sabem, né, pessoal? Criança não perdoa, não. Menino não tem noção das coisas. É inconveniente até quando não quer. Então, que essa criancinha aqui vai sofrer de bullying, de preconceito, não tá escrito. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui pra vocês um exemplo. Acho que é a pergunta mais comum que fazem aí no consultório, né? Os pais, quando chegam no consultório, perguntam assim: ô doutor, eu tenho uma condição X, minha esposa, meu esposo também tem isso. Qual que é a chance da gente ter um filho e esse filho herdar essa característica? Isso aqui vai variar muito, pessoal, porque vai depender do tipo de condição que a gente está trabalhando. Não existem só essas condições que eu mostrei para vocês, tá? Na verdade, isso aqui é só uma introdução ao pensamento da genética. E tem algumas condições mesmo que até o Mendel, ele não previu, né? Como expressividade variável, penetrância, linkage genético, herança poligênica, combinação letal, entre muitos outros que eu ainda pretendo abordar no outro vídeo mais pra frente. Mas para esse vídeo aqui, eu trouxe esse caso, né, de herança dominante, e nesse vídeo em questão eu tô falando da polidactilia. Então,
Pelo fato da polidactilia ser dominante, essa característica genética ela vai poder ser visualizada através do fenótipo, se nesse caso, desse gene, tiver presente pelo menos um dos alelos com o fator dominante. Então, nesse caso aqui seria ou azão-azão ou azão-azinho. Então, isso aqui já seria o suficiente para esse indivíduo apresentar essa característica. Lembrando, pessoal, que esse quadro aqui que eu estou mostrando para vocês, ele se trata de um heredograma. Muitas pessoas confundem até com o genograma. Tem vídeo aqui também no canal explicando a diferença do heredograma também, como que você analisa, alguns exercícios específicos. Lá eu falo de uma forma um pouco mais detalhada. Eu explico também esses conceitos mais básicos, né, sobre o que é um gene, o que é um alelo, o que é heterozigose, homozigose, enfim. Então aqui eu só estou utilizando mesmo esse heredograma para dar esse exemplo. Caso que vocês queiram se aprofundar um pouco mais, eu vou deixar o link aqui no card também no canto do vídeo. Isso pensando que para esse exemplo aqui, essa alteração ela só vai ser visualizada ou em caso de homozigose dominante, ou seja, azão-azão, ou heterozigose, que é o azão-azinho. Só que ele só precisa de um azão para expressar. Então, quando a gente traça no quadro de Binet e faz essa possibilidade aqui, a gente vê que 75% dos casos, o filho vai nascer alterado. Tanto é que você vê que tem a possibilidade ainda de nascer um filho, né, um herdeiro sem essa alteração. Tanto é que é o exemplo aqui nesse caso, você vê que tem uma filha que não tem alteração nenhuma e outra que é completamente alterada, que tem então herdou, né, esse homozigose dominante. E independente, caso ela tenha um neto algum dia, esse pai, essa mãe aqui, com certeza o neto dele vai ser realmente polidáctilo. Então agora outro exemplo parecido, porém agora com um dos pais possuindo então homozigose dominante, ou seja, azão-azão. Ele não tem outro azinho para doar para esse filho. Então a única coisa que ele pode doar é o azão. Então qual que é a chance também? Então se ele só tem esse azão para doar e a mãe então é um azão-azinho, é indiferente. O que a mãe doar aqui, o filho sempre vai ser polidáctilo, porque ele só precisa de um azão para herdar essa característica. E como o pai não tem outro alelo para doar a não ser o azão, esse filho vai ser 100% de chance de herdar essa característica, certo? Nesse outro exemplo eu trouxe para vocês um caso agora de expressão não dominante, ou seja, nesse caso a característica em si, ela só vai se expressar se ela for recessiva. No caso então se tiver em homozigose recessiva, ou seja, azinho-azinho, tá? Eu já até trouxe um vídeo aqui no canal da doença falciforme, mas eu vou só contextualizar para vocês. Eu sei que tem muito paciente que também assiste, que também é portador dessa doença. E o que é a doença falciforme? A doença falciforme é uma doença genética hereditária autossômica recessiva, que ela é causada por uma mutação do gene beta-globina, onde ocorre a substituição do ácido glutâmico pela valina lá na posição 6 da cadeia beta da hemoglobina. Mas tem um porém, esse ácido glutâmico ele é polar, só que a valina ela é hidrofóbica. Então isso faz com que a hemoglobina S, quando ela é desoxigenada, ela tende a polimerizar, então ela forma longos filamentos. Essa alteração aqui da globina, ela cria uma conformação proteica que distorce a hemácia. Então ela acaba adquirindo um formato de foice. Por isso que o nome é falciforme, porque é em formato de foice. Mas se fosse só isso aqui, tava bom. O problema maior é que por conta dessa alteração na morfologia da hemácia, ela perde essa flexibilidade e se prende na microcirculação. Então ela vai bloquear o fluxo sanguíneo e vai causar até uma isquemia. Então isso também costuma causar crise dolorosa, infarto esplênico ali no baço, necrose óssea, AVC e muitas outras condições. O tratamento medicamentoso que hoje em dia é preconizado é com base em hidroxiureia, que tem como objetivo, na verdade, aumentar a produção de hemoglobina fetal. E essa hemoglobina fetal tem maior afinidade pelo oxigênio, em razão porque, na verdade, ele acaba inibindo a polimerização dessa hemoglobina de tipo S. Vai impedir, então, que a hemácia ela adquira esse formato de foice. Uma dúvida conceitual que bastante gente sempre pergunta é se doença falciforme e anemia falciforme são a mesma coisa. E não, tá? Eu já até gravei um outro vídeo aqui explicando anteriormente que anemia não é uma doença, anemia é uma manifestação. É a repercussão de alguma alteração que está levando a esse quadro. Seja pela falta de produção, seja pela deficiência nutricional, seja pela destruição, às vezes até por uma hemorragia mesmo, pela perca. Então, quando nós falamos anemia falciforme, está se referindo especificamente às manifestações anêmicas. Só que a doença falciforme ela também causa crise vasoclusiva, causa complicação orgânica e até outros sintomas que nem sempre se resumem em anemia. Então a maneira mais correta mesmo, recomendada atualmente, é usar o termo doença falciforme. E como essa doença aqui ela tem uma repercussão muito grave ao longo da vida, ela está inclusa no teste do pezinho básico, que é a triagem neonatal e oferecida pelo SUS, tá? E ela avalia basicamente 6 tipos de doença. São a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a fibrose cística, a hiperplasia adrenal congênita, a deficiência de biotinidase e, por fim, a realização dessa eletroforese de hemoglobina, que nada mais é que, na verdade, o rastreio dessa doença falciforme e outras hemoglobinopatias também.
No teste básico do pezinho, não se rastreia todos os tipos de hemoglobinopatias, tá? Apenas aqueles que têm um maior impacto populacional. Então, na verdade, são basicamente 6 hemoglobinopatias principais, sendo basicamente as alterações da hemoglobina S e algumas beta-talassemias. Aí vocês vão perguntar, por que hemoglobina S? S é de sickle, foice em inglês. É também a foice de falciforme, tá? Em formato de foice. Então, porque assim, só para vocês terem uma ideia de por que não rastreia todas essas hemoglobinopatias, existem mais de 1.500 formas distintas de hemoglobinopatia, sendo que praticamente umas 1.400 são extremamente raras. Então, tanto é que para esses casos específicos, para rastrear essas hemoglobinopatias raras, você nem conseguiria através de uma eletroforese comum, você teria que pedir um sequenciamento genético. E só nisso aí, esse exame pode passar facilmente de mais de R$2.000. Eu citei essas 6 doenças inclusas aqui no rastreio do teste do pezinho simples, só para servir de informação mesmo, porque existem outros tipos que o SUS não inclui. Por exemplo, o teste do pezinho ampliado, que rastreia praticamente mais de 50 condições genéticas, e também tem o teste do pezinho expandido, que rastreia mais de 100. Então, só por uma curiosidade, eu só vou comentar aqui brevemente sobre os custos, os valores deles, porque eu acho que talvez pode ser uma curiosidade sua, né, ou de outra pessoa que esteja assistindo o vídeo nesse momento. Então, o teste do pezinho simples, ele é gratuito para a população, né? Ele está disponível para o SUS. Então, ele não tem valor, mas ele tem custo, porque você tem um custo de insumo, custo de reagente para fazer aquele teste. Então, só para vocês terem uma noção básica de custo, ele sai por volta de uns R$8, menos R$7,70 por aí, menos de R$8. Agora, já o teste ampliado, que é esse aí que rastreia mais de 50 doenças, ele custa, né, preço de custo, por volta de R$50 a R$100, e o valor no particular está por volta de R$300 até uns R$600. Agora, o teste expandido, que é o que analisa mais de 100 patologias, ele já sai por mais de R$1.000, tá? Então, o Brasil ele já até começou a implantar esse teste ampliado, que é o que eu tinha falado para vocês, o segundo, e já tem até alguns locais aqui no Brasil, por exemplo, algumas regiões que já aderiram, como Distrito Federal, Minas Gerais também está indo forte, agora está sendo praticamente um dos pioneiros também nessa região, está tendo muitos locais que estão aderindo. Rio de Janeiro também, algumas cidades de São Paulo também. Então, de triagem neonatal, eu acho que eu já até falei mais do que eu queria, nem tinha pretensão de falar sobre esses testes, né? Mas como eu citei aqui de exemplo a doença falciforme, eu acho que é uma informação importante que às vezes pode te despertar o interesse em saber um pouco mais. Então, se você tiver o interesse que eu fale um pouco mais sobre esses testes genéticos, o que nós temos disponíveis no SUS, que eu explique também as diferenças das doenças que eles rastreiam, que eu fale um pouco do teste ampliado, deixa aqui nos comentários também, que às vezes eu penso em gravar no futuro um vídeo específico só para os testes neonatais, tá? Os testes de triagem. Então, continuando aqui, voltando ao nosso foco, do exemplo da doença falciforme. Da doença falciforme, o genótipo que nós temos disponíveis é então ou com traço falciforme ou com anemia falciforme, que você vai ter toda a expressão. Então, no traço falciforme, a S, que é o heterozigoto, ele não tem a doença, tá? Mas ele pode transmitir esse gene mutado para o filho dele. Então, ele costuma ser autossintomático, geralmente o indivíduo não costuma causar sintoma nenhum durante a vida, ou às vezes quando ele apresenta é só uma manifestação muito leve em situação extrema, por exemplo, uma situação de baixa oxigenação ou uma situação de desidratação. Aqui, o alelo S, ele comporta, na verdade, como se fosse um gene recessivo. Então, tanto é que já falei para vocês que S vem de sickle, que é foice em inglês, é justamente que dá essa origem do nome a origem falciforme, em formato de foice. Então, para que esse indivíduo ele manifeste essa doença, é necessário que o indivíduo, então, ele herde 2 alelos mutados SS, ou seja, um alelo S do pai e um alelo S da mãe. Então, eu trouxe aqui o exemplo da doença falciforme. Observe que eu tenho um casal, que um pai, ele tem a doença falciforme, que ele tem os 2 alelos SS, recebeu um alelo S do pai e um alelo S da mãe. Então, esse pai aqui, ele vai sim apresentar as características clínicas da doença. Agora, a mãe, ela é uma completamente normal. Ela não tem nenhum traço falciforme, não tem nem a doença falciforme. Então, quando ela tiver a sua geração, seus descendentes, todos os filhos, eles vão herdar, então, a característica do traço falciforme, só que eles não vão apresentar a doença. Porém, se você tem um casal que os dois têm um traço falciforme, ou então simplesmente um deles tem um traço falciforme e o outro é completamente, ele possui a expressão SS, né, ou seja, ele tem a doença falciforme, observe que, então, que os filhos só vão poder ser ou com traço falciforme ou doentes. Agora, se os dois eles só têm o traço falciforme, ou seja, agora se ele doar um alelo tipo A e o outro também doar um alelo tipo A, um dos filhos vai nascer completamente normal. E o outro, se ele doar um alelo tipo A e o outro doar um alelo tipo S, eles vão herdar também a característica da falciforme, só que eles não vão expressar a doença. Agora, se os dois doarem, então, cada um alelo S, aí, independentemente, esse filho vai ter realmente o portador da doença de falciforme. Então, a característica que a gente vê aqui, esse casal
segue a mesma sequência mendeliana: 25%, 50% do filho ser portador do traço falciforme e 25% do filho ser completamente normal. Então, o que foram as grandes contribuições de Mendel? Nós vimos que o Mendel contribuiu para a criação da base da genética moderna. Então, apesar do Mendel ele ter baseado os estudos dele, as conclusões deles, apenas numa espécie de planta, que foram as ervilhas, ele consegue generalizar isso aqui. Os princípios estabelecidos por ele, através dessas duas leis, são válidos para todos os organismos que se reproduzem sexualmente. Então, você consegue simplesmente predizer isso aqui no caso de herança em animais. E apesar do grande avanço que o Mendel trouxe para a ciência, nós vimos aqui que mesmo assim teve alguns mecanismos hereditários que o Mendel não previu para a época. É claro, ele não tinha descoberto o DNA, não entendia exatamente o que tinha. Hoje em dia nós temos muito mais dados para trabalhar. Então, tem muito isso, cada um desses tópicos aqui que o Mendel não previu. Eu não vou ficar lendo cada um deles aqui num slide, porque não é o objetivo de ficar lendo slide, nem ficar apresentando cada um deles, porque esse vídeo vai ficar gigantesco. Então, eu vou explicar todos esses termos aqui. Às vezes eu até vou dividir em vários vídeos, para explicar então de forma detalhada no próximo vídeo. Então aguardo vocês no próximo vídeo, que a gente vai fazer então o que o Mendel não previu. Então, pessoal, vou pedir para vocês encarecidamente, deixem um like, comente, compartilhe. Então eu vou ficando nessa. Um grande abraço a todos. Eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma.